questão. O comando da questão diz assim: um cubo de 20 cm de aresta, apoiado em um piso horizontal e com a parte superior aberta, contém água até a altura de 15 cm. Colocando uma pirâmide regular de base quadrada, sólida de altura 30 cm, com a base apoiada no fundo do cubo, o nível da água atinge a altura máxima do cubo, sem derramar. Qual o volume do tronco de pirâmide submerso? Qual o volume da pirâmide? Então, é uma situação aqui onde você tem um cubo de aresta 20 cm, que ele está até uma parte preenchido com água. Aí você coloca uma pirâmide dentro do cubo, uma pirâmide que é mais alta que o cubo, e com isso o nível da água atinge a altura máxima do cubo sem derramar. Aí ele pede: calcule o volume do tronco de pirâmide submersa e calcule o volume da pirâmide. Vamos resolver as duas questões, tanto letra A como letra B. Para isso, antes de qualquer coisa, você precisa visualizar a situação que eu acabei de explicar para vocês. Então, vou colocar aqui essa figura, a figura de um cubo. Tem aqui um cubo e dentro desse cubo foi colocada uma pirâmide de base quadrada. Se você não sabe o que é uma pirâmide de base quadrada, é essa figura aqui. Coloquei duas cores diferentes para você enxergar bem qual é cada um dos dois. Aqui está o cubo de azul e a pirâmide de vermelho. Agora vamos pegar aqui nessa figura e vamos colocar as informações do comando. Ele diz que o cubo tem 20 centímetros de aresta. O que significa dizer que tem 20 centímetros de aresta? Significa dizer que esta aresta aqui mede 20 centímetros, esta outra aqui também mede 20 centímetros e a altura aqui também é de 20 centímetros. Em um cubo, todas as arestas têm a mesma medida. Então, todas essas linhas aqui, as quinas, que nós chamamos de aresta, o cubo você tem a face, você tem a aresta e você tem o vértice. Essas quinas aqui é o que nós chamamos de aresta. Todas elas medem 20 centímetros. E isso é muito importante porque para eu calcular o volume de um cubo, basta eu fazer comprimento vezes largura vezes altura. Ou seja, se eu quero calcular o volume de um cubo, eu faço 20 vezes 20 vezes 20. Isso se o cubo tiver 20 centímetros de aresta, porque o cálculo dele é a aresta do comprimento vezes a aresta da largura vezes a aresta da altura. Então, o que eu tenho de cálculo? 20 vezes 20 vezes 20, eu tenho o volume do cubo. Mas eu não vou nem fazer essa multiplicação aqui porque eu não quero o volume do cubo. Eu quero o volume do tronco de pirâmide submerso. Ou seja, quando eu coloquei a pirâmide aqui dentro, o nível da água, que estava em 15 centímetros, ele subiu até a altura máxima do cubo. Qual é a altura máxima do cubo? 20 centímetros. Então, isso aqui é só para vocês saberem como eu calculo o volume do cubo. Aqui do outro lado, eu vou fazer que altura o nível da água estava. Mais ou menos aqui, olha. Um cubo de 20 centímetros de aresta apoiado no piso horizontal com a parte superior aberta. Essa parte aberta é o que permite a pirâmide passar essa ponta aqui, né? A pirâmide ela é mais alta que o cubo, porque o cubo é 20 centímetros e a pirâmide tem 30 centímetros de altura. Mas, antes de colocar a pirâmide aqui dentro, a altura da água estava em 15 centímetros. E depois que eu coloquei a pirâmide, o nível da água atingiu a altura máxima. Qual é a altura máxima? 20 centímetros. Então, tinham aqui 15 centímetros de altura. E depois que colocou a pirâmide, subiu 5 centímetros. Eu mostrei para vocês que se eu quero calcular o volume do cubo, eu faço aresta vezes aresta vezes aresta. Ou seja, 20, comprimento, largura e altura. Base vezes altura. Então, se eu quero calcular qual é o volume desse tronco de pirâmide submerso, basta eu saber que tanto aumentou no volume da água quando eu coloquei a pirâmide aqui dentro. Estava em 15 centímetros. Se subiu 5 centímetros, significa que o volume desse tronco de pirâmide ele corresponde a 5 centímetros aqui na altura do cubo, que foi quanto a água subiu. Então, se para eu calcular o volume total eu faço 20 vezes 20 vezes 20, se eu quiser só a diferença que foi acrescentada, eu vou fazer que o volume do tronco da pirâmide vai ser 20 vezes 20 vezes 5.
Porque eu vou pegar este comprimento, essa largura, mas na hora de eu colocar a altura, eu não vou colocar a altura total. Eu vou colocar só o que subiu no nível da água, que é 5. Aí 20 vezes 20 é 400, 400 vezes 5 dá 2.000 centímetros cúbicos. Por que centímetro cúbico? Porque aqui eu tenho centímetro vezes centímetro dá centímetro ao quadrado. Centímetro ao quadrado vezes centímetro dá centímetro cúbico. Então, o volume do tronco de pirâmide submerso. Qual o volume do tronco de pirâmide submerso? Esse volume, ele corresponde ao que subiu aqui do nível da água, ao volume que foi acrescido, que nós sabemos que é 2.000 centímetros.